Olá, povo de Deus, boa noite a todos, queridos, sejam bem-vindos. É um prazer imenso estarmos juntos, reunidos nesse dia. E desde já eu quero convidar a você a compartilhar, comece a chamar os amigos a compartilhar com a gente. Muito obrigado a você que atendeu o nosso chamado de estar participando com a gente, em nome de Jesus, né? Sejam todos bem-vindos. Minha querida mana, forte abraço, que Deus abençoe. Em alguns minutos estaremos falando aqui, dialogando, batendo um papo com a nossa querida doutora Adna. Vai estar falando coisa muito importante pra gente, ela é psicóloga, então você não pode perder, tá bom? Vamos já entrar com ela, que ela já está online aí na expectativa, e começa a compartilhar, começa a chamar as pessoas, tá? Para participar, para a gente alcançar o maior número de pessoas nessa noite, uma live muito especial, tá? Em nome de Jesus, vamos lá, vamos compartilhar, vamos participar, para a glória de Deus. Então participa com a gente aí, começa a divulgar. Enquanto eu estou conectando aqui com a doutora Adna, você vai convidando os amigos aí para estarem vendo, ouvindo, participando dessa live de hoje, que vai ser muito importante. Estaremos falando sobre assunto muito importante aqui, sobre depressão, sobre ansiedade. Então vamos participar, gente. Convida as pessoas aí para estarmos juntos. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você, a palavra do Senhor, que está em 1 Pedro, o capítulo 5. Deus abençoe a todos vocês aí que estão entrando aí, em nome de Jesus. Estou apanhando um pouquinho aqui, mas vai dar certo. Daqui a pouco a doutora aqui está com a gente, ela já está aí na expectativa. A internet não está contribuindo muito, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. E vamos fazer essa live. Bem verdade que quando chove, né, a internet no geral fica assim com essas dificuldades de conexão. Que possa lançar sobre o Senhor. Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de mim. Cuidado de você. É esse texto que eu quero deixar para a tua vida hoje, nessa live. Deixa diante do Senhor todas as vossas ansiedades e confia, porque Ele tem cuidado de vós. Minha querida doutora, paz e Amém. Graça é uma honra. uma satisfação imensa. Para mim é uma honra poder estar participando dessa live, né? Podendo levar algum conhecimento, podendo trazer luz à mente das pessoas nessa noite. Então, para mim, é realmente uma grande satisfação. Amém. A satisfação é minha, é uma honra, um prazer. Muito obrigado por atender o nosso convite. Deus, eu tenho orado pelas pessoas nesse momento tão difícil. Tem tantas pessoas que estão enfrentando situação. É aquela coisa, né? A ansiedade, a depressão são doenças silenciosas. Né? Então, Exato. tem tantas pessoas próximas da gente e a gente nem sabe, nem imagina. Né? Então, eu achei muito importante a gente trazer esse debate, a gente trazer isso às pessoas. Até também, não só, as pessoas podem até dizer, mas eu não tenho. Mas você tem que saber lidar com as pessoas que também têm, que estão passando por isso. E também é uma dificuldade muito grande.
Então, hoje é um prazer muito grande. Eu sou muito grato pela sua vida, por seu tempo, Amém. sua disponibilidade, da gente alcançar essas pessoas em nome de Jesus. Viu? Fique à vontade, minha Amém. querida. O tempo é seu. Nós estamos aqui disponíveis realmente, né, nesse momento que a gente está vivendo. A gente tem visto o sofrimento de muitas pessoas e eu acredito que nós somos canais, né? Eu vejo dessa forma. Então, nós temos as nossas especialidades, nós temos os nossos dons, nós temos aquilo que nós aprendemos, na verdade, é para poder ajudar outras pessoas, né? Então, o intuito nessa noite é realmente poder ajudar as pessoas que estão em sofrimento. E aí, eu estou disponível para a gente poder realmente dialogar sobre esse assunto, né? Não é uma situação corriqueira, né? Nós fomos realmente pegos de surpresa por toda a situação. E aí nós vemos que muitas pessoas não sabem como lidar com isso, né? Tudo precisou ser alterado, tudo foi modificado, a nossa rotina. E nós precisamos realmente nos adaptar a esse novo momento, né? Hoje eu precisei resolver algumas coisas relacionadas ao trabalho e me surpreendi, né, com a visão que tive das ruas. A gente sabe que o público que a gente encontra na rua não é pequeno, né? O quantitativo de moradores de rua nas ruas é grande. Quando a população está nas ruas normalmente, o movimento de pessoas é muito alto e a gente encontra muita gente pelas ruas, a gente não se dá conta disso, como é na realidade, né? Então, hoje, por conta da quarentena, a gente vê que a população saiu da rua, né? A gente vê ruas vazias, o trânsito flui tranquilamente, o quantitativo de carros diminuiu bastante. Mas aí aquelas pessoas que no dia eram invisíveis, digamos assim, se tornam visíveis. E eu me surpreendi realmente com a quantidade de moradores de rua que eu pude observar no dia de hoje, né? E isso me fez refletir sobre o que estamos vivendo, né? Sobre a situação que estamos vivendo. Isso me fez refletir sobre as coisas que já aconteciam e talvez nós não nos dessemos conta. E aí o tema muito pertinente, né, relacionado à questão da ansiedade e os demais transtornos, né, relacionados a esse momento de pandemia, esse momento de quarentena, onde toda a rotina foi alterada. Mas aí a gente vê que os problemas que cercam o nosso social, que estão aí no nosso dia a dia, mas que talvez só agora a gente comece a se dar conta. Não é isso? E aí, a partir disso, né, dessas reflexões, é que a gente vai poder trabalhar e conversar e fluir durante esse momento aqui, que é muito gratificante. É verdade, meu irmão. Você falou algo muito importante. Durante até algumas lives minhas, e até da igreja também, eu tenho falado, olha, se você está por aí, você pode fazer alguma coisa por um morador de rua, você faça, você estenda a mão. Eu sei que é momento de afastamento social, quarentena, mas se você puder sair rápido da sua casa, levar uma quentinha, um prato de comida para um morador de rua, faça isso. Porque é bem verdade que hoje eles estão sofrendo mais do que já sofriam. Mas Exato. já sofrem há muito tempo, né? Eu vou abrir um leque aqui, vou até botar a cara a tapa. Se fala muito no nosso país de desigualdade social, mas verdadeiramente, vamos puxar a sardinha para nós cristãos. A igreja é o primeiro lugar que não tem igualdade social. É o primeiro lugar. São cadeiras para pessoas diferenciadas, isso, aquilo. Então,
A gente está muito longe disso, a gente está muito longe da proposta do Evangelho, a gente está muito longe do que a gente fala, então... Eu espero realmente que esse momento que estamos vivendo sirva para mostrar essa diferença, né? Nós estamos aí enfrentando algo que não escolhe beleza, mas a qualquer pessoa. Então, eu acho que todo esse movimento, tudo isso que está acontecendo, pode sim trazer benefícios, né? Eu acho que a gente tem que entender isso também. Se nós soubermos ressignificar, se nós soubermos realmente trabalhar de forma adequada, com resiliência, tudo isso que estamos vivendo, depois desse momento, nós consigamos nos tornar pessoas muito melhores. Deus. Na verdade, ele quer, né? Que nós queremos, ele quer. Ele possa querer. Exato. Exatamente. Verdade. Mas vamos lá, né? O que nós no que a gente entende por transtornos nos dias atuais, né? Mas aí, quando a gente pensa nisso, as pessoas às vezes negam, as pessoas, principalmente dentro das igrejas, né? Nós temos essa dificuldade. E aí a gente precisa entender que nós precisamos estar abertos para isso também. Nem tudo é da ordem espiritual, né? O ser humano, ele é um ser trino. O espírito, ele tem uma alma e um corpo, em todas as instâncias, né? Então, assim, as pessoas têm deixado de considerar isso e, por não considerar, negligenciam. E por negligenciar, acabam adoecendo emocionalmente ou psicologicamente, né? E aí, como o tema da live nos traz, né, para fazer uma reflexão sobre a questão da ansiedade, né? Mas antes de falar da ansiedade propriamente dita, eu gostaria de trazer uma reflexão sobre o que é saúde mental. Porque antes de qualquer coisa, nós, nesse momento, precisamos prezar pela nossa saúde mental. Só que quando a gente fala em saúde mental, as pessoas atrelam a doença mental. E não é a mesma coisa, né? Nem toda pessoa que tem algum transtorno pode não apresentar um transtorno, né? Humanos, dependendo de algumas situações, sim, nós podemos sim ter um transtorno mental. E o que seria ter saúde mental? Por que é que a gente precisa buscar saúde mental, né? O que vem nos adoecendo? E aí eu gostaria de dizer às pessoas que estão assistindo que perguntem, tirem suas dúvidas, donando a verdade. Não sei de todas as coisas, mas nós estamos aqui para compartilhar e ajudar naquilo que for possível, né? E aí a gente entende que saúde mental é um estado de bem-estar. E uma pessoa que tem saúde mental é uma pessoa que inicialmente entende que nem todo mundo é igual. Então, eu vou compreender que as pessoas vão reagir às situações diferentes de mim. Uma pessoa que tem saúde mental, ela vai aceitar as exigências da vida. Por quê? Porque a vida tem limites, a vida tem cobrança, nós vivemos em sociedade, e essa sociedade tem regras, e vai nos cobrar essas regras. Então, nós precisamos, enquanto sujeitos pensantes, entender que a vida tem sim as suas exigências, né? Nós, quando temos saúde mental, nós sabemos lidar com as nossas emoções, entendendo que
Nós vamos ter alegrias, vamos. Nós vamos amar, vamos. Nós vamos ter grandes vitórias e isso vai nos satisfazer, sim. Mas também vamos ter tristezas, perdas. Quando você consegue compreender, não é o fim. Quando acontece como eu queria, jeito, quando surge um problema, mas ele entenda bem que algo deu errado, mas que nós podemos refazer esse caminho, reorganizar as situações. Isso é ter saúde mental. E por que é tão importante uma situação total daquilo que nós vivemos. Então, o novo assusta. E aí, não vai ter jeito. E não tem como ser resolvido. E aí, a partir desse sentimento, começa a desenvolver algumas dificuldades de convívio, algumas dificuldades da ordem do emocional, algumas dificuldades orgânicas também, né? Por quê? Porque para a gente entender que a nossa mente precisa estar em equilíbrio, nós precisamos entender que o entorno também precisa ser considerado, certo? E a partir disso, nós vamos falar um pouco de quais seriam esses transtornos. No caso, a live chama para falar de ansiedade, mas aí a gente vai ver que a ansiedade, ela também pode gerar alguns outros transtornos. E aí isso precisa ser considerado também, né? Eu queria dar boa noite em geral a todos. E aí eu vou combinar perguntas e vai fazendo algumas considerações dentro das suas observações, né? Porque eu sei que, enquanto pastor, ele precisa acolher aqueles que chegam na angústia, né? E fazer os devidos encaminhamentos, as orientações necessárias. Mas aí, uma das coisas que eu gosto muito do pastor Nido é que ele considerar isso, né? Até onde vai a situação dele, quando ele precisa encaminhar para alguém, né, pastor? E aí a gente vai fazendo essa conversa, essa troca, porque aí fica melhor, porque senão eu começo a falar e não paro, pastor. Amém, mas fique à vontade, viu, minha irmã? Em nome de Jesus, né? Tem uma pergunta aqui do Otto da Hora, né? O que fazer nesse momento de quarentena? Pronto. Qual é a grande questão da quarentena, né? A quarentena, ela mudou a rotina das pessoas e nós, seres humanos, costumamos ter um padrão. A gente cria uma rotina porque nós costumamos transformar a nossa vida numa zona de conforto, né? Então, a gente costuma se planejar, porque o novo assusta. Então, as coisas, quando surgem inesperadamente, muitas vezes tira a pessoa da zona de conforto, que foi justamente o que aconteceu com a quarentena, né? A melhor forma de lidar com a situação é da seguinte maneira. Primeiro, preciso entender que o momento que eu estou vivendo é real, certo? Primeira coisa, é da ordem do real. Não é algo que estão fantasiando e que não existe. Por quê? Porque se eu penso dessa forma, eu não considero as orientações devidas, os cuidados que eu preciso tomar, certo? Segundo, eu preciso entender que isso é algo que está afetando o mundo, certo? E que por conta disso, estou considerando
os cientistas estão buscando, os médicos estão fazendo a sua parte, cada pessoa está fazendo a sua parte. Mas qual é a minha parte, enquanto sujeito, enquanto pessoa? Tomar as devidas precauções e ressignificar os meus pensamentos. Porque o que adoece o sujeito são os seus pensamentos, certo? Por exemplo, alguém que, nesse processo de quarentena, está isolado da família, está longe da família. E aí, lógico, os pensamentos vão vir distorcidos. E vão vir pensamentos de morte, por quê? Porque nós estamos enfrentando uma doença e milhares de pessoas, então não dá para deixar de considerar a possibilidade da morte. Que é a única possibilidade concreta, certa, é a única certeza que se tem, é a da morte. Mas todo ser humano nega ela. Então, quando a gente entende, né, que dentro do momento que eu estou vivendo aqui, eu não posso tomar algo como se já fosse real. Então, as pessoas estão morrendo. Isso não significa que eu vou morrer, porque isso gera uma angústia. E a angústia, por si só, gera ansiedade. Porque a ansiedade é o excesso de preocupação. Principalmente com algo que eu não tenho controle. Ou com algo que não depende exclusivamente de mim. Então, uma das indicações que eu tenho dado aos meus pacientes é: evitem o acúmulo de informações distorcidas, muitos fakes, e infelizmente tem muitas pessoas adoecendo por conta disso. Então, de início, quer manter a estabilidade? Se você quer estar bem informado, nós precisamos fazer o quê? Se você quer se informar, quer saber realmente o que está acontecendo, procure fontes seguras. Não fique compartilhando e assistindo todo o vídeo que você recebe pelo WhatsApp, toda notícia que sai em qualquer canal, em qualquer rede social. Por quê? Porque muitas dessas informações são distorcidas, mas o seu cérebro vai captar a informação. E isso vai gerar ansiedade. Então, para manter a estabilidade durante a quarentena, é se manter com saúde mental, trabalhando realmente os fatos verdadeiros, entendendo que isso é um tempo, é um período, nós estamos enfrentando uma dificuldade que é real, sim, mas isso não significa que é o fim. E nós precisamos fazer o que nos é orientado. Essa é a melhor forma de lidar com o processo de quarentena. Realmente é um processo muito complicado mesmo, essa questão das informações, porque são muitas no tempo e tudo isso vai mexer com a cabeça de qualquer ser humano, não tem como. Exato. Isso vai acontecer, essa pressão psicológica vai vir a nossa mente. Isso é a vida de qualquer pessoa. Semana TV em casa só se for para ver filme, mas não vamos ver noticiário, vamos ver nada, porque você fica naquela situação nada. Exato. E outra coisa que as pessoas precisam entender é que precisa ser diferenciado. Algumas pessoas podem ter, durante esse período, crises de ansiedade. Isso é uma coisa. Você fica ansioso porque você está preocupado em excesso, por não estar trabalhando e as contas estão se acumulando, o benefício do governo que não dá o resultado. É o estresse do momento. Ou não está conseguindo transferir o dinheiro para a conta digital. Justamente. O engraçado é justamente isso. Que se tem um problema, se cria uma situação de ansiedade. Se dá uma solução, se cria um quadro de ansiedade. Meu Deus, que é um caos. Porque nós estamos vivendo na era do imediatismo, né? Eu até brinquei com algumas pessoas, alguns colegas de trabalho que fizeram o cadastro, e aí eles terminaram de fazer o cadastro e aí lá dizia que com 5 dias sairia o resultado. Aí fecharam a tela, abriram a tela para ver o resultado. Isso é ansiedade.
Se o aplicativo diz que com 5 dias, mas aí você fecha a tela, abre a tela para ver. Ansiedade. Só que isso, dentro do processo, está dentro da normalidade do ser humano. É porque disseram que a conta digital só consegue fazer na madrugada. Então, as pessoas estão ficando de madrugada, acordadas, para poder fazer esse processo. Essa ansiedade, certo? A gente pode dizer que é dentro da... existe ansiedade, né? E aí a gente chama de crise de ansiedade. A pessoa fica ansiosa e tem alguns sintomas físicos, como o taquicardia, o coração acelera, algumas pessoas ficam com o pensamento acelerado, pensando, aí não dorme bem, não, ou perde o apetite, ou tem um aumento do apetite, mas isso é tempo, isso passa. A questão é quando se desenvolve realmente um transtorno de ansiedade. E para se diagnosticar um transtorno de ansiedade, existem vários sintomas que precisam ser considerados. E essa ansiedade, ela precisa perdurar. Perdurar por pelo menos 6 meses e por vários dias durante a semana. Digamos que a pessoa passa 3, 4 dias nesse processo de ansiedade, mas isso dura meses, né? E aí apresenta alguns sintomas, como irritabilidade, tensão muscular, o pescoço fica enrijecido, sudorese, a pessoa às vezes tomou banho, trocou de roupa, daqui a pouco está todo suado novamente. Isso não é pelo calor, né? Dificuldade em se concentrar, problemas de sono. A pessoa começa a apresentar um conjunto de sintomas. E aí, isso passa a caracterizar o que a gente chama de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Né? Então, quando se tem a soma desses sintomas com o tempo, aí a gente diz que a pessoa está apresentando realmente um transtorno de ansiedade. É diferente dessa ansiedade que as pessoas estão tendo para receber o auxílio do governo. É diferente de uma ansiedade que se tem quando se está organizando uma festa, que é uma ansiedade dentro daquela preocupação, às vezes excessiva por algo, mas que não apresenta todas as características necessárias para se receber um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Outra coisa, além dessa questão, Adna, do dinheiro, do seguro emergencial, da volta ao trabalho, do emprego se vai permanecer, se não vai, outra coisa que eu pude identificar esses dias foi a questão também da saúde. A área da saúde das pessoas também está causando um pânico. Por exemplo, uma pessoa que tiver qualquer doençazinha que seja, ela não vai para um médico de jeito nenhum, porque ela não vou, porque se eu for eu vou morrer, porque se eu for, sabe, eu vou ser diagnosticada com isso. As pessoas estão com um pânico terrível do médico. Isso. Infelizmente, hoje os nossos hospitais são considerados áreas de risco, né? Infelizmente. Por conta do aumento nos casos, e aí a gente sabe que o inimigo é invisível, você não sabe onde ele pode estar, e aí, por conta disso, as pessoas realmente têm evitado. O problema é as pessoas que estão desenvolvendo, né, doenças psicossomáticas, que são as doenças, né, no corpo causadas pela nossa mente. Então, muitas pessoas têm sentido muito dos sintomas, inclusive do coronavírus, sendo que as pessoas não têm a doença, mas de tanto ouvir falar, de tanto buscar informação, de tanto ler sobre os sintomas, o que sente, a mente entra em colapso e acaba fazendo com que o corpo sinta esses sintomas.
E isso tem a ver, sim, com as crises de ansiedade. Por É muito quê? interessante. Um dos principais sintomas é falta de ar. É um dos principais sintomas, né? Da pessoa que apresenta um quadro sintomatológico do Covid-19. Só que falta de ar também é um sintoma de crise de ansiedade. E aí, quando a pessoa entra numa crise de ansiedade, pelo motivo que seja, e ela começa a ter falta de ar, automaticamente ela vai passar a acreditar que está com coronavírus. E aí, a ansiedade, por sua vez, aumenta. É verdade. Porque quanto mais ansiosa eu fico, mais os sintomas se intensificam. E a gente vê as pessoas buscando desesperadamente, jurando que estão realmente contaminadas, quando não estão. Por outro lado, às vezes a pessoa está e não busca com medo, por estar vivendo uma crise de ansiedade devido principalmente a informações desencontradas. Verdade. É muito complexo, é muito complicado essa situação. Realmente é o que a gente mais vê isso. As pessoas estão realmente nessa situação aí, sabe? E com certeza, como a senhora falou, é um dos indícios também da crise de ansiedade, a falta de ar, a pessoa ficar trêmula, várias coisas. Então tem pessoas que estão na ansiedade, estão com essa situação e já ficam desesperadas pensando que está com Covid, essa coisa toda. A gente não está funcionando a igreja, mas a gente abre só para fazer as lives lá, com alguns músicos. Mas aí nesse intervalo de abrir para a gente entrar e fazer a live, entrou uma pessoa, uma senhora lá, disse, pastor, tal, me ajuda, eu estou assim, ela falando todos os indícios de uma crise de ansiedade. Eu disse, minha irmã, olha, você está com uma crise de ansiedade. Você tem que ter paciência, você tem que ter calma, você precisa calma, tem que ter calma, tem que relaxar sua mente, sabe? Você tem que orar, tem que pedir direção a Deus, você não está com nada. Você está com ansiedade, você está, calma, fique tranquila, confie. Né? Então tem muitas pessoas assim. Essa pandemia, essa quarentena vai trazer muitas coisas, sabe? O Covid-19 está matando muitas pessoas, tá? Mas essa questão de saúde mental, o que essa pandemia vai deixar de sequela na vida de muitas pessoas, não. Muitas pessoas. Olha, é incontável. Muitas. É incontável isso. E é muito preocupante. Porque, e assim, por isso que eu vejo essa importância da gente falar sobre isso. Isso. E muitos dos sintomas da ansiedade interrelacionamentos, não é? Um dos sintomas é irritabilidade. E a nossa amiga dizendo que está ruim a transmissão. Acredito que seja chuva. Está chovendo por aí, pastor? É a chuva, tá atrapalhando a gente um pouquinho, mas tenham paciência. E aí a gente percebe que um dos sintomas mais comum é a irritabilidade. Aí você imagina assim, conviver com pessoas não é fácil. Né? Não é uma coisa fácil. Nem pais com filhos, nem maridos com esposas, nem irmãos. A convivência é difícil. Isso é normal dentro do contexto social. Somos diferentes, temos visões diferentes, e aí isso é natural. Nós vamos ter as divergências dos relacionamentos interpessoais. A questão é que, como as pessoas estão sendo obrigadas a conviver por muito mais tempo, certo? E, a partir disso, desenvolve esse processo de ansiedade, e nessa ansiedade, um dos sintomas é a irritabilidade. Então, a gente imagina, né? Se eu já tenho dificuldade, às vezes, de, poxa, eu queria estar assistindo, mas aí as pessoas estão conversando. Isso no dia a dia
não se nota tanto, as pessoas trabalham, passam o dia fora, alguns trabalham à noite, mas aí tem uma rotina, se vai à igreja, se sai para jantar, e isso é amenizado. Nesse momento, isso se torna mais complicado. E aí a gente vê uma grande dificuldade nas relações interpessoais por causa do processo de quarentena. E isso também devido às crises de ansiedade que as pessoas estão tendo. E uma das perguntas que foi feita aí era se a ansiedade podia desenvolver o pânico. Eu acredito que foi isso. E, na verdade, a ansiedade, né? As crises de ansiedade podem desenvolver diversos transtornos, né? A dependência química é uma dessas, porque as pessoas têm abusado bastante, principalmente do álcool, por estar muito tempo em casa. Muitas pessoas têm usado o álcool abusivamente para lidar justamente com o estresse, não é? Com o sair da sua zona de conforto, para diminuir a pressão que a preocupação exerce, né? De forma enganosa, mas muitas pessoas se utilizam desse auto-engano. Outro transtorno muito comum é o transtorno obsessivo-compulsivo, né? Algumas pessoas têm começado a desenvolver sintomas característicos, porque eu hoje saí com um companheiro de trabalho e eu tenho dito a ele assim, calma, não é dessa forma, porque assim, ele coloca álcool nas mãos o tempo todo, de 5 em 5 minutos, ele coloca álcool na mão e a gente tá dentro do carro, ele já passou álcool no volante, mas por quê? Porque a gente começa a criar uma compulsão por algo que a nossa mente está dizendo que é preciso ser feito, não é? Então, assim, a gente recebe a orientação dos devidos cuidados, mas como a gente desenvolve a ansiedade com medo de que algo aconteça, eu passo a fazer aquilo repetidamente. E aí isso pode sim se tornar uma compulsão, infelizmente. Outro é a depressão. Eu acho que uma grande parte da sociedade está assim, né? Isso, exato. Onde você chega, as pessoas já estão procurando um álcool gel, né? E assim, de forma compulsiva. Né? E isso é preocupante também, porque a gente está vendo que muitas pessoas vão adoecer mentalmente. A depressão, que já é uma doença que tem causado muitos danos à nossa sociedade, mas que por conta do isolamento tem afetado um número ainda maior de pessoas. Né? Algumas pessoas elas vão estar dentro das suas casas em quarentena com as suas famílias. Outras não. Vão estar sozinhas, né? Porque muitas pessoas moram só, às vezes em outro estado, por conta de trabalho. E aí tem uma rotina. Passam o dia fora trabalhando, já chegam em casa à noite, às vezes ainda vão para a faculdade, ainda vão estudar, fazer cursos. E aí já chega em casa, janta e dorme. E acorda no outro dia e começa tudo de novo. Mas agora, nesse momento, não tem como. E aí, o que fazer? Né? Você vai assistir todos os filmes da Netflix, vai ler todos os livros que você tem em casa, só que é como se aquilo não preenchesse. E aí, a tendência de algumas pessoas é entrar num processo depressivo. Né? E aí vem aquele transtorno tão temido, que é o transtorno do pânico. Por quê? A ansiedade, ela causa alguns sintomas, entre eles, né, sintomas que se assemelham à do Covid. Por sua vez, o Covid tem matado milhões de pessoas por aí, milhares de pessoas, né, pelo mundo. E aí a gente pensa o seguinte, as pessoas começam a pensar, eu vou morrer. E a principal característica do transtorno de pânico é o medo exacerbado de morrer.
sem ter um motivo real. No caso, a pessoa doença, mas acha que vai morrer daquilo, né? Uma das características também do transtorno de ansiedade é o pensamento negativo. As pessoas se tornam muito pessimistas. E aí começam a achar, porque se aquela pessoa morreu, eu vou morrer. Se tem uma pessoa no meu bairro que está contaminada, então eu vou estar contaminada também. E aí começa a desenvolver um adoecimento da ordem do emocional, que por sua vez, né, afeta o funcionamento cerebral, as substâncias que o nosso cérebro produz naturalmente se desorganizam, e aí as pessoas passam a adoecer emocionalmente, psicologicamente, e a partir disso desenvolver alguns transtornos. Principalmente se já houver uma predisposição genética, né? Essas pessoas têm uma probabilidade maior de desenvolver esses transtornos. Meu Deus, são situações que só o Senhor mesmo, né? É situação É muito realmente difícil, preocupante. né? É preocupante, é como eu falo. O coronavírus ele vai passar, a pandemia, a quarentena, mas vai ficar muita sequela. Vai ficar muita sequela, não do Covid, mas sim dessa Isso. área da ansiedade, entendeu? O processo é mais lento do que o vírus mas a catástrofe pode ser maior. Né? Maior, E a bem gente maior. está dormindo para isso, estamos. É porque, sabe, a gente está todo mundo tão preocupado com isso, não que não seja para estar, mas tem outras coisas também que a gente precisa se preocupar. A gente Exato. precisa despertar também e observar. Mas, lamentavelmente, essa área aí a gente não está observando, está despreocupado. Aí é muito lamentável. E você falou algo muito interessante, né? A questão dos sintomas ser parecidos. Aí eu queria fazer até uma pergunta a você, até um pouco engraçada. Será que vai ter pessoas que vai ter o Covid-19 emocionalmente? Sim. Aí só vai saber que não é fazendo o teste. Mas já tem pessoas sentindo todos os sintomas. Não é? Febre. Febre sintomas que é muito comum nas doenças psicossomáticas, não é? Porque a febre, na verdade, ela avisa que tem algo errado no corpo. Mas tudo que acontece no nosso corpo é regido pela nossa mente, não é? Então, a nossa mente que dá os sinais, a nossa mente que mostra, né? Tanto que, por exemplo, pacientes com inflamações severas, infecções severas, têm delírio, não é? É o corpo afetando a mente, mandando as informações. E aí, a partir dessas informações que vem os sinais e aí vai ser tratado, né? E aí, possivelmente as pessoas já ouviram falar, né? Fulano está com febre emocional. Criança costuma muito ter isso. Os pais viajam e aí ficaram com os tios ou com os avós e aí tem febre. Mas aparentemente essa criança não tem nenhuma doença física. Aí a falta, né, dos pais, a ausência dos pais. E aí, por conta de todo esse movimento que está sendo feito em torno da doença, né, as pessoas vão sim, por conta de uma crise de ansiedade, por causa do transtorno de pânico, por causa do adoecimento mental, desenvolver e apresentar sintomas característicos da doença. E aí vão até os hospitais, as unidades de saúde, e só vão saber que não tem após um teste. Infelizmente. E, minha querida, é uma situação muito delicada, né? E o que é que nós podemos fazer para
se tem alguma coisa que a gente pode fazer. Pronto. Tem um comentário aqui de Gisele, que diz que daqui a pouco a patroa dela vai querer que ela tome banho com água sanitária. E por incrível que pareça, já tem pessoas fazendo isso. Já tem pessoas fazendo isso. As pessoas estão neuróticas. Exatamente, estão ficando neuróticas, né? E aí, o que é que a gente precisa fazer? Racionalizar, né? Tomar os devidos cuidados, fundamental. Isso é uma questão de ser responsável consigo mesmo e com as pessoas em volta, primeiro, né? Por exemplo, saiu o decreto agora obrigando todas as pessoas a usarem máscara, não é? Só que isso não devia ser preciso ser feito. As pessoas deviam assumir para si a responsabilidade e usar máscara, né? A gente vê os dois extremos das pessoas. Mas, organizar uma rotina. Você está dentro de casa, certo? Você está de quarentena, você não sai. Mas isso não significa que você esteja totalmente ao léu, jogado, né? E aí tem pessoas que estão vivendo dessa forma. Só come e assiste Netflix. Só come e assiste TV. E não faz nada. Não. Isso também traz um adoecimento. Por quê? O tempo vai passar. Nós estamos aí com mais de um mês. Não é isso? Um mês e meio, quase. Mais de um mês de quarentena, certo? E aí, quando esse tempo passar e você perceber que você não fez nada, que você não produziu nada e só perdeu tempo, isso também vai gerar uma angústia muito grande. Por quê? Algumas pessoas vão desenvolver também o transtornos alimentares. As pessoas vão ter aumento de peso, as pessoas vão começar a sofrer com isso. Então, é importante se criar uma rotina dentro da quarentena. Então, ter um horário para acordar sim é importante, ter uma boa noite de sono nos gera a possibilidade de um dia melhor no outro dia. Se programar para ler, para estudar, para fazer cursos, tem diversos órgãos aí oferecendo cursos, para que quando esse período passar, você tenha conseguido produzir alguma coisa. Por quê? Porque isso vai fazer você se sentir como uma pessoa produtiva que você é. A gente não pode ser só produtivo quando está no emprego. Eu saio de casa de manhã, trabalho e volto para casa. Não. Se você está dentro de casa hoje, você pode sim ser uma pessoa produtiva. E alcançar coisas, talvez, na sua rotina anterior, você não pudesse alcançar. Talvez você tivesse livros lá esperando para serem lidos. Você tenha cursos que você gostaria de fazer e não conseguiu ainda. Então, é importante aproveitar esse momento para produzir coisas. E não simplesmente ver o tempo passar. É o momento de se reinventar, né? Exato. Psicologia a gente chama de ressignificação. Eu vou dar um novo sentido ao que está acontecendo. Trazer para mim o adoecimento que o Covid causa. E do que está acontecendo, eu vou ser resiliente o suficiente para dar um novo sentido e um novo significado a tudo isso. Muito bem. Né? Então, como é bom a gente conversar com a doutora, rapaz. Muito Estamos bom. às ordens. Eu fico muito feliz. Né? Eu comecei a compartilhar, eu vi um retorno muito positivo das pessoas. Acharam muito bom, muito máximo essa live. Eu disse, então vamos lá, né? Muita gente, eu tô vendo aí que eu
mandei o WhatsApp hoje entrando na live, o povo compartilhando, todo mundo achou muito interessante, graças a Deus, né? Então isso prova que realmente tem pessoas necessitadas desse amparo, desse acolhimento, né? E aquela coisa, como eu digo, a igreja tá com a porta fechada porque não pode aglomerar, mas ela não pode parar, sabe? A gente cristão, a gente tem que usar as ferramentas que se tem, que se pode ajudar, né? E querendo ou não, isso é uma estratégia de evangelismo, de a gente mostrar que a igreja está também para ajudar a comunidade, trabalhar em parceria com a sociedade, né? Porque a gente tem que ter esse pensamento aí. A igreja também é social, não tem como não ser. Né? Então a gente tem que fazer essa diferença. E é importante as pessoas terem essa consciência de que, assim, se você não está no templo, se você não vê os seus irmãos no templo, não é? Mas você tem mandado uma mensagem para o seu irmão, que você costuma domingo, você tem, o que é que você tem postado nas suas redes sociais, né? Você tem postado mensagens que edificam, mensagens que motivam as pessoas, ou você tem postado em suas redes sociais coisas que vão adoecer as pessoas, né? E nesse momento, enquanto igreja, é importante que a igreja esteja cada dia mais unida nesse sentido, nesse propósito, né? Compartilhar o que é bom, de partilhar boas novas, né? Isso é o evangelho, as boas novas da salvação. Então, é importante que se partilhe o que é bom, o que alimenta, o que edifica, o que traz saúde para a alma, o que traz alegria para as pessoas, e não estar partilhando dor, porque isso adoece a quem faz e adoece a quem recebe. Verdade. Certeza. Essa deve ser a proposta do Evangelho, né? Lamentavelmente, em um contexto geral, eu sou muito crítico com essas coisas, mas um crítico, sabe, eu gosto muito de voltar às origens que deve ser. Em um contexto geral, a gente está muito afastado do verdadeiro evangelho de Jesus. Eu estou falando do evangelho de Jesus, não do dogma, não da denominação, não da igreja, não da doutrina do homem, mas eu estou falando do evangelho de Jesus. A gente tem que estar afastado muito disso, sabe? Jesus, ele não veio para se isolar, para ser um negócio à parte, aqui só os meus, não. Jesus, ele veio para a comunidade, Jesus, ele veio para o povo, e a igreja não, a igreja se afasta do povo, a igreja não quer ir lá buscar, não quer ir lá estender a mão. Jesus fez totalmente diferente do que a igreja não está fazendo. Exato. Algumas pessoas estranham, porque, por exemplo, eu estou passando meu processo de quarentena no trabalho, né? Eu trabalho com vidas, e eu sei que as vidas que aqui estão precisam do trabalho que eu faço. Então, eu optei por isso, né? Porque assim, a gente precisa preservar as pessoas aqui dentro, e aí a gente não pode estar entrando e saindo, né, do ambiente. Então, eu optei por isso. E eu entendo que esse trabalho é aquilo que nós fomos chamados para fazer, realmente, né? Cuidar de pessoas no verdadeiro sentido da coisa, né? Porque falar do amor é muito bom, mas viver o amor nem todos vivem. E isso também é saúde mental. Porque quando isso é provado cientificamente, que quando nós fazemos o bem para as pessoas, quando nós ajudamos as pessoas, nós produzimos no nosso cérebro substâncias que nos fazem bem. Então, assim, é até um ato de inteligência. E concordo. É fundamental dentro daquilo que se crê, daquilo que se prega, né? Ajudar o outro, independente das circunstâncias. Concordo plenamente. Aí eu volto sempre que eu comento. É o Evangelho de Jesus. Ele declarou isso dizendo que é melhor dar do que receber. Mas a gente prefere receber do que dar. Né? Mas o Evangelho de Jesus manda dar do que receber. Se for para receber, consequentemente, Deus ele vai dar. Né? Se ele quiser dar, se ele não quiser, tá tudo certo. Mas eu dei porque o coração mandou e acabou. E não quero nada em troca, não quero um retorno, não quero... Porque
o evangelho de Jesus, esse de se doar, de se sacrificar, de dar, não é um investimento que vai me gerar lucros de maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma. Exato. O maior lucro nós recebemos do alto. Isso é indescritível, né? Você poder ver que a ajuda que você deu a alguém fez com que essa pessoa estivesse bem, se tornasse uma pessoa melhor. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. Verdade. Minha querida, a gente temos alguns poucos minutos ainda. Eu queria que você falasse um pouco de você, um pouco do seu trabalho, para o povo lhe conhecer, que isso também é muito importante. Ok. Eu sou psicóloga clínica, né? E atuo já na especialidade clínica há quase 10 anos, né? Atendo em consultório, mas a maior parte do meu tempo eu trabalho com dependência química, né? Hoje eu sou psicóloga e responsável técnica da comunidade terapêutica Projeto Compaixão, que tem por diretora a nossa pastora Érica Santana, né? E nós trabalhamos ligadas, né? A CT ela é filiada à Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e nós trabalhamos realmente a reformulação da vida, a reorganização do ser, né? O resgate do ser humano do submundo das drogas, né? E aí, hoje, nós fazemos esse trabalho com homens adultos, mas também estamos iniciando um trabalho com mulheres, né? Adultas e mães nutrizes também, porque a gente tem visto que a demanda tem aumentado bastante, né? E aí eu trabalho nessa área há quase 10 anos, né? Ajudando as pessoas a entender o verdadeiro sentido da vida, a ressignificar a sua história, entendendo que a dependência química ela é uma doença, né? Inclusive, pode estar sendo desenvolvida nesse período de pandemia, né? Então, a gente tem recebido pessoas que têm realmente se desorganizado nesse processo, e aí a gente hoje faz esse trabalho, podendo, né, dar oportunidade às pessoas de resgatarem sua dignidade e voltarem a ser cidadãos produtivos para a sociedade, né? Essa é a nossa principal protagonistas na sociedade, né? E não vivermos às margens. Infelizmente, como eu disse no início da live, né? Eu fiquei muito triste ao ver o quantitativo de pessoas de rua e a gente sabe que a grande maioria desses moradores de rua são dependentes químicos. E é isso, eu esqueci do mais... lamentável, muito lamentável. Esqueci do mais importante, né? Sou cristã, né? E como cristã, uma das coisas que eu tenho utilizado enquanto pessoa nesse processo todo é utilizar a fé, né? A ciência hoje já prova que aquelas pessoas que se utilizam da fé têm uma recuperação das doenças muito mais rápida, tem uma probabilidade muito menor de adoecer. Então, fica a dica também, né? Para aqueles que estão assistindo, permaneçam firmes na sua fé, né? Porque, com certeza, você não vai deixar de passar pelos problemas, pelas circunstâncias, pelas situações, mas você vai passar de uma forma bem mais tranquila. Amém. Glória a Deus.